O homem não é a palavra de um intelectual, de um sábio humano, mas a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Salvador Jesus Cristo, quando ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, você que puder dar atenção à palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Nessa manhã está o evangelista Eduardo, que vai trazer a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Graças a Deus, eu cumprimento a todos com um bom dia, na Santa Paz do Senhor Jesus. Fazer aqui uma leitura aqui de 3 versículos, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o versículo de número 28 até o 30. Versículo muito conhecido. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo ele iniciou o seu ministério terreno, Jesus ele sempre estava envolvido, se misturado no meio do povo, pregando a santa palavra de Deus. E Jesus, um psicólogo de natureza, ele já via que naquele tempo o povo estava em uma canseira, o povo estava cansado, não cansado do trabalho, mas sim um cansaço mental, um cansaço porque estava oprimido pelo pecado, oprimido pelas práticas de todo tipo de pecado. E Jesus ele inicia dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não há outro lugar melhor do que estar aos pés de Cristo para ouvir a sua santa e poderosa palavra. Porque é só a palavra de Deus quem liberta, é só a palavra de Deus que cura, é só a palavra de Deus que nos fortalece para permanecermos firmes na presença dEle e seguir o caminho que nos leva ao céu. É só a palavra de Deus. Não é placa de igreja que vai fazer você chegar ao céu, mas você usando a sua fé e crendo na palavra de Deus, você vai alcançar o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele inicia dizendo, em uns versículos mais atrás, as 3 cidades a qual ele já tinha pregado há muito tempo. Louvado seja Deus. Só que ele fala dizendo que: ai de ti, cidade de Corazim, ai de ti, cidade de Betsaida, ai de ti, cidade de Cafarnaum. Essas cidades foi aonde Jesus mais pregou o evangelho. Essas cidades foram as cidades aonde mais Jesus fez milagres, aonde o povo contemplou os milagres que ele fez. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, essas pessoas elas não deram crédito ao que Jesus fez, aos milagres que eles viram. Louvado seja Deus. Através dos milagres de Jesus, elas não se converteram. Aí ele continua dizendo: ai de ti, será melhor para Sodoma e Gomorra, uma cidade que vivia na prática do pecado, no dia do juízo, do que para você. Louvado seja Deus. Ai de ti, João, ai de ti, Maria, ai de ti, Roberto. Louvado seja Deus. Será mais castigo para você do que uma prostituta que está ali se prostituindo num prostíbulo, do que para você,
que já contemplou vários milagres que eu fiz na tua vida. Louvado seja Deus. E mesmo assim você não está dando crédito à palavra. Louvado seja Deus. Ai de ti que um dia já desfrutou da graça do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas hoje você se encontra distanciado. Louvado seja Deus. Ai de ti que já desfrutou da minha graça, mas agora você se encontra afastado, com o coração endurecido e não quer se voltar para mim. Louvado seja Deus. Ai de ti, louvado seja Deus. Ai de ti que não quer deixar eu penetrar mais no teu coração e fazer você voltar para mim. É só a palavra de Deus que liberta. É só a palavra de Deus que cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não está falando de trabalho, Jesus está falando de cansaço espiritual. Jesus está falando de pecado. Louvado seja Deus. E é tempo do pecador reconhecer o seu pecado e voltar para Cristo. Diante de tantos acontecimentos que nós estamos vendo, já se aproxima o tempo do fim. É guerra, pestes, terremoto, briga em família. Isso tudo já estava escrito na Bíblia e hoje nós estamos vendo tudo isso acontecer. Então se aproxima o tempo do fim. Então é tempo de nós se achegar mais aos pés de Cristo, se nós quiser morar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo de nós se achegar mais aos pés do Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele está às portas e Ele quer te libertar. Porque vai chegar um dia do juízo em que você vai estar prestes diante do tribunal de Cristo e você não vai ter desculpa e dizer: eu não ouvi a tua palavra. Isso é mentira. Porque se você ligar um celular hoje, você escuta a palavra. Se você vai numa esquina, você escuta a palavra. Se você vai no mercado, você escuta a palavra. Em todo lugar que você vá, a palavra de Deus está sendo anunciada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não há desculpa. Você pode até arrumar pretexto para falar que nunca ouviu a palavra de Deus, mas isso é mentira. Louvado seja Deus. Porque há muitos recursos neste mundo que a palavra de Deus está sendo anunciada. Aonde quer que você vá, a palavra está sendo anunciada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conta-se uma história fictícia aonde em um determinado lugar um homem estava morrendo afogado. E naquele momento de angústia aparece ali um outro cidadão e consegue retirar ele daquele naufrágio. O homem agradece por ter salvado a vida dele e os dois desaparecem. Só que aquele homem que estava morrendo um dia comete um crime. A polícia prende ele agora e ele vai levado ao tribunal. No dia do julgamento dele, aparece ali o juiz para julgá-lo. Quando aquele homem, o réu, vê o juiz, ele reconhece: agora eu estou tranquilo. É aquele homem que me salvou aquele dia que eu estava afogando. Ele se alegra, então agora eu estou sossegado. Louvado seja Deus. Dá-se a audiência, o martelo é batido e aquele homem é condenado. Louvado seja Deus. Naquele exato momento, aquele homem que foi condenado chega para o juiz: mas eu não estou lhe entendendo. Naquele dia que eu estava morrendo afogado, você me salvou e hoje você me condena? O juiz olha para ele: meu filho, naquele dia que você estava lá morrendo afogado, eu cheguei ali para te salvar. Naquele dia eu fui o teu salvador. Você não tinha culpa nenhuma e eu te salvei. Mas hoje eu estou aqui como juiz
exercendo o meu papel para te julgar. Então é por isso que hoje você está sendo condenado pelos seus crimes. Louvado seja Deus. Moral da história: Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus um dia ele morreu para salvar dos nossos pecados, mas vai chegar um dia em que todos nós vamos nos apresentar ao tribunal e todos nós vamos ser julgados por ele. Jesus ele não vai vir mais um dia para morrer mais por nós, mas ele vai vir agora como juiz para nos julgar de todos os atos que nós cometemos. Louvado seja Deus. Sejam ele bom ou ruim, nós vamos ser julgados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então preste muita atenção, meu amigo e minha amiga. Você que está ouvindo essa poderosa palavra de Deus nesta manhã. É tempo de nós reconhecer a grandeza e o poder de Deus neste mundo. Não tem como viver neste mundo sem buscar a presença de Deus. Nós não fomos criados nesta terra para viver no pecado. O homem, ele foi criado, foi para adorar a Deus, não para praticar pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que o pecado, ele afasta o homem de Deus. Por menor que seja o homem, aos poucos, ele vai se afastando de Deus por causa da prática do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é preciso nós reconhecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Tem como nós viver nessa terra sem praticar pecado? Foi por isso que Jesus viveu 33 anos nesta terra, mostrando que é possível viver nesta terra sem praticar pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é tempo de abandonar a prostituição, a bebedeira, as drogas, a mentira, a roubalheira. É tempo de abandonar tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E correr para os pés do Criador, porque só Ele pode dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É tempo de reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Tudo que nós estamos vendo nesses últimos dias é cumprimento da palavra de Deus. É verdade. E nós temos uma chance de mudar o destino da nossa alma. Para onde ela vai um dia? É hoje. É reconhecer que nós somos pecadores e somos carentes da misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Somos carentes da misericórdia de Deus. Porque só Deus é que salva, é que liberta o homem do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você, Maria, você, Gilberto, Pedro, abandona essas coisas e volta para Cristo. Volta para Cristo, porque o tempo do fim está próximo. Louvado seja Deus. E ai de ti, que no dia do juízo, Deus te encontrar em uma situação de pecado. Eu acredito que o destino da tua alma não será muito boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai de ti naquele dia que Jesus te chamar e Ele te encontrar em uma prática de pecado. Então é tempo de entregar a tua vida para Jesus, que Ele vai te libertar de todas essas práticas malignas. Porque o que incentiva o homem a praticar pecado é o diabo, o inimigo das nossas almas. É ele que incentiva o homem a viver no pecado. Porque assim como ele já está nas trevas, ele quer também que todo aquele que dá lugar para ele vai para as trevas também, para onde ele está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E Ele quer levar o máximo de pessoas com Ele, porque Ele sabe que o tempo do fim já se aproxima. É por isso que nós estamos vendo o teu filho sendo assassinado, o teu filho entrando nas drogas, o teu filho entrando nas bebedeiras, porque isso é o diabo que está fazendo ele fazer isso. Louvado seja Deus. Mas você pode mudar essa história, porque a partir do momento em que você dá lugar para Jesus entrar na tua vida, Deus ele vai transformar a vida da tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Deus a quem transforma a tua vida e a vida da tua família. Homem nenhum tem poder para fazer isso, mas Deus ele tem poder para restaurar aquilo que está destruído. Deus ele tem poder para isso. Deus ele restaura aquilo que está acabado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então reconheça a grandeza do Deus Todo-Poderoso, que Ele vai fazer milagres na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço grandemente por esta oportunidade que foi me concedida nesta manhã. Graças